Hoje nós vamos aprender juntos alguns detalhes sobre o anunciamento do nascimento de João Batista. Veja bem, não é sobre o nascimento, não é sobre a caminhada, é sobre o pronunciamento de que ele viria. Tem alguns detalhes aqui que nós vamos aprender e eu convido você para ficar até o final aqui comigo. Se você é novo e está chegando nesse vídeo aqui agora, eu te convido para ir até o vídeo que tem o título de 1º de junho, trocando uma ideia abençoada. Esse vídeo você vai entender o porquê eu estou fazendo esses vídeos diários e amanhã é o último vídeo. Hoje é o dia 14 e nós finalizamos no dia 15, que é o dia do meu aniversário. E você é meu convidado para estar aqui comigo, mas enfim, vamos começar aqui logo no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 ao 25. Vamos lá? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Aí nós paramos aqui. Mas aqui, nessa parte, nós vemos que eles eram um casal irrepreensíveis e seguiam os mandamentos do Senhor. Porém, ela era estéril e não tinha filhos. Se a palavra aqui está falando que eles eram irrepreensíveis e que eles seguiam todos os preceitos do Senhor, automaticamente nós entendemos que eles eram um casal que eles estavam vivendo ali o que Deus tinha para eles sem reclamar. Apesar de, claro, muito querer ter filhos, pois filho é um presente de Deus. E naquela época, a pessoa que não tinha filhos era como uma desgraça. Imagina, os outros deviam falar, devia ter muitas falácias, entendeu? Você imagina como ela devia ser reprimida. Mais à frente nós vamos entender sobre isso. Dá para entender que ela era um pouco reprimida por não ter tido filhos. Você vê, né? Deus vem para abençoar. O tempo de Deus é diferente do nosso. Às vezes você está chegando aí, ó, eles já eram de idade, deixam aqui, né? Já tinham idade avançada, já deviam ter desistido de ter filho. Já estavam em idade avançada. Minha mulher é estéril, aceitaram e vamos seguir aqui, vamos viver. Deixa os outros falar, vocês acham que a gente tem praga na gente ou não importa. Vamos continuar seguindo. Então a palavra deixa bem claro que eles eram irrepreensíveis e seguir os preceitos e mandamentos do Senhor. Mas Deus, meu irmão, Deus, ele está aqui para honrar aqueles que são irrepreensíveis e honram os preceitos e mandamentos do Senhor. Presta atenção no que vai vir agora. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na frente de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor lá dentro, só ele e o anjo, em pé à direita do altar do incenso. O anjo apareceu. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Olha aqui, quantos anos esse homem estava orando, pessoal. Nossa. Pega isso, pessoal. Quantos anos esse homem estava orando? A Bíblia diz que ele já tinha idade avançada. É só nós temos uma noção aí de quanto tempo vivia, mais ou menos naquela época de idade avançada. Creio eu que ele devia ter, sei lá, mais de 60 anos, mais de 50, doesn't matter. Mas onde falou, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Meu irmão, independente do que você está passando, se você acha que está demorando, pega aí. Imagina quantos anos você tem, quantos anos Zacarias tinha. Mais de 50 com certeza ele devia ter. E agora para de reclamar. Continua orando. Faz isso. Porque sua oração está sendo ouvida. Deus escuta a nossa oração. Porém o tempo dele é diferente do nosso. É isso aqui que nós estamos aprendendo. Ele falou, mais uma vez vou repetir, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho a quem você dará o nome de João. Ele já falou, entregou a promessa, entregou o nome da promessa. Aqui, meu irmão, você ficará alegre e feliz e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Ele entregou a promessa, entregou o nome da promessa. Agora você vai prestar atenção comigo quão é importante pais que buscam a Deus, que são irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Igual falou aqui, a importância de sermos pais assim para os nossos filhos.
Eu não vim de uma família cristã que seguia os preceitos do Senhor. Pelo contrário, a minha casa era um desastre. Em questão de família, de casal, de marido e mulher, era um desastre completo. E o que acontece? Quando os pais buscam a Deus igual aqui e seguem os preceitos, Deus revela a eles antes, muitas das vezes, o porquê do filho dele. Então eles já vão instruir o filho dele no caminho que ele deve andar, porque Deus já revelou a eles, porque eles já tinham um relacionamento com Deus antes. Agora os pais que não se relacionam com Deus, que têm um casamento desastroso, que não busca Deus em primeiro lugar, que não segue os mandamentos, os preceitos do Senhor, eles têm um filho, pariu o filho, não sabe para que o filho foi chamado, não sabe para que vai instruir o filho, porque eles não tiveram revelação de Deus, porque eles não buscavam a Deus. Agora, olha como é que isso é importante. Deus entregou o milagre e já entregou até o nome do filho. Tá entendendo como é importante sermos pais que andam nos preceitos e seguem a palavra de Deus? Que aí depois seu filho vai ter que descobrir sozinho. Seu filho vai ter que descobrir sozinho, vai ter que lutar. Quão difícil é, entendeu? Para uma pessoa, tem gente aí vagando no mundo sem saber o que, até hoje o que quer, sem saber até hoje para onde é que vai. Não tô falando que eu também sei completamente o meu, mas graças a Deus, agora, lendo a palavra, você tem um norte. Quando você não sabe para onde você está indo, você está indo a lugar nenhum. Quando você não tem uma direção, qualquer caminho serve. Por isso é muito importante nós, pais, mães, como família, estarmos buscando a Deus, estarmos juntos orando, seguindo os preceitos de Deus, porque quando nossos filhos vierem, com certeza já vai ter algo queimando no nosso coração que Deus vai nos revelar para que nós possamos ajudá-los, ajudar eles a seguir o caminho que Deus tem para eles. Isso nós aprendemos aqui, o anjo já falou. E aí, continuamos. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Cara, o anjo entregou tudo o que era para o filho dele fazer. Esse cara já vai crescer, João Batista já vai crescer sendo instruído pelo pai e pela mãe para o que ele foi chamado. Olha como isso é importante. E aqui diz também: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Você vê que algumas pessoas são chamadas para algumas missões mais difíceis, vamos dizer assim. Nós falamos nos vídeos anteriores que todos nós temos uma missão, cada um tem uma missão diferente. Alguns vão ter que sacrificar mais. Por exemplo, esse aqui não poderia nem beber vinho nem bebida forte para que o propósito dele fosse cumprido. Mas os pais dele foram avisados antes. Então, tudo que o filho dele seria foi revelado a Zacarias. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer a boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Olha aqui, quando Deus te entregar uma promessa, meu irmão, creia. Ele parou de falar por algum tempo, tá bom? Deus não é mau. Talvez esse período dele sem falar, quanto de Deus ele não recebeu, né? Ninguém sabe, mas eu sei que ele ficou muito alegre de ser pai desse cara. Você pode ter certeza que ficar sem falar para ele ali deve ter sido o menor dos menores. E aí o povo que estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário, quando Zacarias saiu não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passando esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. A promessa foi cumprida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me
para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Eu falei lá no início que no final nós iríamos ter uma revelação que ela se sentia envergonhada por ela ser uma mulher de Deus, seguir os preceitos de Deus. Já está na velhice, não ter tido filhos era um presente de Deus. Você não ter tido filhos naquela época era uma desgraça. Essa aqui era uma mulher que andava nos caminhos do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui no início que eles eram irrepreensíveis e todos os preceitos e mandamentos seguiam. E imagina ela ficar ouvindo fofoca das pessoas falando, que falavam. Ela se sentia aqui, ó, ela diz, ó, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Ela se sentia envergonhada de ser uma mulher de Deus, ter tido como uma desgraçada ali, entendeu? Por não ter tido filhos. Mas Deus foi bom com ela, irmão. E Deus é bom. Não há nenhuma sombra de maldade no nosso Deus. Se nós estamos no caminho de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. A palavra de Deus fala. Isso aqui é palavra de Deus, irmão. Eles estavam acima da idade. Aos olhos do mundo, aos olhos humanos, o momento deles ter filho já tinha passado. Não era possível mais ter filho. Mas para Deus, nada é impossível. Então espere, independente do momento que você estiver passando agora. Fique firme, siga os preceitos do Senhor, ore, busque a Deus. Tenha certeza de que você está andando nos caminhos dele. A sua hora vai chegar. O tempo de Deus é diferente do seu, diferente do meu. Às vezes nós estamos querendo as coisas muito por agora, principalmente no mundo que nós vivemos. Hoje é tudo agora, tem que tudo acontecer agora. Mas quando nós entendemos que o tempo de Deus, tudo está acontecendo no tempo de Deus, ela tinha constatado que ela era estéril, já tinham constatado isso. Porém, meu irmão, Deus entregou a eles um homem de Deus que tinha um chamado extraordinário, que era preparar o povo para a vinda do Messias, para receber o Filho de Deus. Não maior que o seu chamado, pois todo chamado é importante para Deus. Mas um chamado que tinha que ser vindo de um homem que iria cumprir aquilo com êxito. Por isso ele tinha algumas limitações aqui no estilo de vida, bem comparado ali com os nazarenos. Se você não sabe o que é nazareno, comenta aqui. Nós podemos fazer um vídeo sobre o que era o nazareno. João Batista era um pouco disso. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o tempo de Deus é diferente do nosso. Não aceite o que os outros estejam falando de você. Permaneça irrepreensível e seguindo os mandamentos do Senhor. Uma hora a sua bênção vai chegar. E muito maior do que você já imaginou. Deus não mandou somente um filho para eles. Deus mandou uma honra, porque aquela mulher se sentia envergonhada, desonrada de não ter tido filho. Deus honrou eles com o filho. Foram honrados. O povo ficou feliz por ver eles com filhos depois. Então aí, outra chave que nós aprendemos que a honra que Deus vai te dar, o presente que Deus vai te dar no tempo dele, não vai ser só para você. Vai transbordar para outras pessoas também. Outras pessoas vão ficar felizes, outras pessoas vão poder ter um pouco dessa bênção que foi traga para você. Essa honra aqui desceu na casa de Zacarias, meu irmão, cresceu, desenvolveu, virou um homem, levou várias pessoas ao pé de Cristo e ele batizou o Cristo, Deus encarnado. Ele batizou o Cristo. Olha a honra dessa família, meu irmão. E tem uma honra chegando na sua casa, tem uma honra chegando na minha casa também, eu creio. Receba. Se você chegou até aqui nesse vídeo, levanta a mão para o céu e fala: eu estou à espera da minha honra que irá chegar no tempo de Deus, não no meu tempo. Porque lendo esse texto eu entendi que se eu permanecer irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, o Senhor tem preparado algo para mim. E aí, para finalizar, eu vou ler aqui, ó, em Romanos 8, versículo 28 até o 30, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmão, você tem um propósito.
você tem um chamado, se você estiver dentro, debaixo do que Deus quer para você, é inevitável o bem vir até você. Porém, Jesus diz: no mundo tereis aflições, pois não tenham medo, não temas, eu venci o mundo. Então, nós não estamos livres de aflição, mas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Talvez não no tempo que você quer, no tempo de Deus, Ele vai ter o melhor para nós. Que Deus te abençoe, sua família, abençoe a sua casa. Essa passagem aqui falou sobre isso, entendeu? Então, eu tô sentindo aqui agora de falar isso. Eu vou falar. Se você que está assistindo esse vídeo conhece alguém que está lutando para ter filho, que quer ter filho de verdade, manda esse vídeo para ela e eu declaro aqui em nome de Jesus, não sobre mim que sou falho, sou pecador, mas eu creio que Deus pode transformar a sua situação, independente de qual médico falou para você algo, independente do que foi falado. Eu creio. Deus te dá um útero novo e você pare um filho aqui nessa terra, porque Deus é especialista em usar situações impossíveis para honrar a Ele. Eu creio que Deus te abençoe agora em nome de Jesus, que um milagre venha cair sobre a sua vida no tempo dele, no tempo de Deus. Apenas agradeça a Deus, porque Deus é Deus de milagre. Nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus das causas impossíveis. Eu senti vontade de falar isso. Ele está aqui para fazer milagres. Ele ouviu a sua oração. Que o anjo falou para Zacarias: não temas, o Senhor ouviu sua oração. Deus vai ouvir sua oração. E seja feita a vontade de Deus na sua vida, na minha, da sua família, da minha também. Tamo junto. Amanhã nos vemos aqui novamente. Valeu!